internet caiu. O e-mail falhou. A maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, hoje é terça-feira e está começando mais uma edição do Jornal do Acta. E antes de qualquer coisa, a gente faz um intervalo comercial rapidinho e volta já. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Alagoas, o estado que cresce o dobro do Brasil. Cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo. Cresce porque faz estradas e investe em obras estruturantes. E sabe por que crescer é tão importante? Porque gera empregos para milhares de alagoanos. Topado, a menor taxa de desemprego da história. Simbora! Governo de Alagoas. Faz por você. E a gente começa com um resuminho das notícias da manhã com Alberto Lima, no Compacta. Um homem de 45 anos de idade. A prisão aconteceu ontem no bairro Tabuleiro dos Martins, aqui em Maceió. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas. A delegada Kelly Cristine, da Delegacia Especializada em Defesa da Mulher 2, tem os detalhes dessa prisão. Na manhã de hoje foi cumprido o mandado de prisão preventiva no bairro Tabuleiro dos Martins, em face de autor dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Então o autor vinha descumprindo de forma reiterada as medidas protetivas deferidas pela Justiça, bem como ameaçando a vítima de morte. No que se refere ao descumprimento, o autor compareceu ao local do trabalho da vítima, além de ter comparecido ao aniversário de sua filha. Além disso, o autor vinha afirmando que polícia e justiça para ele não existem, que podia fazer qualquer coisa contra a vítima e sua família que não iria dar em nada. O homem, inclusive, disse às autoridades de que polícia e justiça para ele, aspas, nele, não valem de nada. Ele, inclusive, esteve presente no aniversário da filha, coisa que não poderia acontecer na escola em que ela estuda. Muito bem, a gente faz agora uma pausa rápida para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí, hein? Até mais. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Alagoas, o estado que cresce o dobro do Brasil. Cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo. Cresce porque faz estradas e investe em obras estruturantes. E sabe por que crescer é tão importante? Porque gera empregos para milhares de alagoanos. Topado, a menor taxa de desemprego da história. Simbora! Governo de Alagoas. Faz por você. Roberto Lima volta agora com mais destaques no Compacta. Vamos ver. E um vídeo que circulou ontem nas redes sociais de um homem numa carroça puxando um cachorro. Isso aconteceu na cidade de Palmeira dos Índios. O delegado Diogo Martins, que é o chefe de serviço da delegacia, fala de que a polícia já localizou esse homem. Após receber denúncias de que um homem estava arrastando um cachorro em uma carroça de burro, nós iniciamos diligências para encontrá-lo. Nós conseguimos localizar a casa desse indivíduo. Quando fomos no local, ele não estava. Quem estava lá era seu irmão. Segundo o irmão do autor, ele havia saído de casa procurando ajuda para esclarecer os fatos que estavam circulando nas redes sociais. Segundo o irmão desse indivíduo, ele recebeu a quantia de R$20 para recolher um animal que estava morto na rua. Esse homem então amarrou o cachorro na carroça de burro e saiu arrastando para descartar ali um terreno baldio. Nós já identificamos a pessoa que contratou também esse carroceiro para levar esse cachorro morto. O advogado do carroceiro já entrou em contato com a gente. Ele vai se apresentar na delegacia amanhã, juntamente da pessoa que o contratou. Esse indivíduo pode responder pelo crime de descarte irregular, também pelo crime de maus tratos, referente ao equino que estava tracionando a carroça. E vamos apurar se realmente o cachorro estava morto ou não. E uma turista de 56 anos de idade que veio de São Paulo aqui para Maceió desembarcou ontem no aeroporto Zumbi dos Palmares por volta das 10h30 da manhã e ficou na esteira esperando que a sua bagagem passasse. De repente ela percebeu que a sua mochila com dinheiro, documento e cartões de crédito desapareceu. Simplesmente sumiu da esteira, mas prontamente ela foi até a delegacia de apoio e proteção ao turista, que é comandada pela delegada Lucimone, que ela fez o boletim de ocorrência e a polícia fez uma varredura e conseguiu localizar um outro turista que, por descuido, teria levado a mochila dessa outra turista. A turista paulista de 56 anos teve a sua bolsa recuperada. E chegou aquele momento da gente falar sobre os bastidores da política com Alan Jones, no momento do Com a Palavra, aqui no Jornal do Acta. Antes, porém, deixa eu te lembrar que o Com a Palavra é toda terça-feira depois do Jornal do Acta, mas se você quiser acompanhar, é todo dia também no portalacta.com, no blog do Com a Palavra. Enfim, chega de falar. Alan Jones, está contigo. Boa noite. Boa noite, Derek. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta desta terça-feira. Bom, um assunto que tem tomado de conta do ambiente político do Brasil é essa proposta, né, de possível redução da jornada de trabalho de 6 dias trabalhados para 1 dia de folga, para quem sabe 5 dias trabalhados e 2 dias de folga. Bom, a classe trabalhadora do Brasil parece ter gostado da iniciativa da deputada do PSOL. Mas a discussão ainda vai ser iniciada na Câmara Federal, só que na Câmara de Maceió, na sessão plenária desta terça-feira, alguns vereadores discutiram e debateram esse assunto. O debate foi iniciado pelo vereador Francisco Salles, que é vereador do PL, faz parte da base de situação do prefeito JHC, o vereador Kleber Costa, que também é outro que está se despedindo da Câmara de Vereadores, né? Ele e o Francisco Salles não prosseguem na próxima legislatura, e teve um contraponto da vereadora Teca Nelma, que faz parte do grupo de oposição ao prefeito JHC. Francisco Salles
criticou a proposta. Ele, que também é empresário, disse que isso pode afetar o funcionamento, inclusive, de vários estabelecimentos comerciais que podem até não funcionar mais aos domingos. Já a vereadora Teca Nelma mostrou-se ao lado dos trabalhadores e disse que a proposta pode ser muito bem-vinda para diversos segmentos da classe de trabalhadores pelo Brasil. Nós separamos um trecho, da fala do Francisco Salles, que a gente vai reproduzir agora, e na sequência a gente também traz um trecho da Teca Nelma, que foram duas falas que entraram nesse clima de disputa, de um lado o Salles criticando a proposta, do outro a Teca Nelma defendendo a proposta, dizendo que a ideia é muito boa para a classe dos trabalhadores, e a gente vai trazer esse embate aqui agora no Jornal do Acta. Vamos acompanhar. E ao mesmo tempo assustado com o desenrolar desse país. Hoje a gente está com a discussão em Brasília da escala 6x1, onde a gente está vendo a esquerda desse país defender o fim da escala 6x1. E aí, senhores e senhoras vereadores, servidores dessa casa, o que é a escala 6x1? O trabalhador trabalha 6 dias e folga 1 dia. Mas aí, o Brasil já é recheado de vários dias que são lembrados nas nossas agendas como dia de feriado. E aí, o trabalhador inteligente, o trabalhador eficiente, comprometido, sabe que tem que caminhar junto com o empregador. Porque não há em uma empresa inteligente, eficiente, um conflito entre empresário e empregador. Não pode existir. Porque para que o empregador esteja bem, é necessário que o empregado esteja bem também. E vice-versa. Assim é uma empresa responsável, assim é um trabalhador responsável. Hoje, a Associação dos Supermercados de todo o país já afirma: se acabar com a jornada de 6x1, aos domingos os supermercados vão ser fechados. E aí, desemprego dificulta a vida daqueles que geram renda e geram emprego aqui nesse país, e ao mesmo tempo vai crescer o desemprego, que já é altíssimo aqui nesse país. É muito complicado, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ter um presidente da República que acredita que os empresários são vagabundos, onde ele já fez vários posicionamentos falando nisso. Ai desse país se não fossem os empresários. Até porque, como diz o nosso amigo querido de Calheiros, o dinheiro, ele não nasce público, ele nasce do trabalho, do setor produtivo. Ele nasce do esforço do trabalhador e do esforço do empresário. Se vocês quiserem saber, eu também sou empresário. Hoje, eu fui dormir 5 horas da manhã, porque estava em balanço nas minhas empresas. Mas aí, esse governo corrupto, covarde, omisso, que não respeita o setor produtivo, prefere chamar
o empresário de vagabundo. E aí fica difícil, porque o risco Brasil, senhores vereadores, vai lá para as alturas. O dólar, quando esse presidente fala essas bobagens, vai lá para a casa do chapéu. E aí só quem perde com isso é o país. Então, eu pediria que a bancada federal se sensibilizasse, usasse da inteligência e não da politiqueira, políticas que se instala no Brasil diante da esquerda, que joga por quanto pior, melhor. É assim que a esquerda hoje funciona nesse país. Esquerda irresponsável, que não pensa no desenvolvimento do país, que não pensa em momento algum na geração de emprego e renda aqui nesse país. O que a gente precisa é incentivar o setor produtivo. O que a gente precisa é incentivar os empreendedores, que não é fácil a carga tributária desse país. Não é fácil. Hoje, o sócio majoritário das empresas se atendo de um problema que fala sobre todos os trabalhadores do Brasil. A gente falar sobre a escala 6x1 é o que é benéfico. E mostra justamente o poder da população em se articular, o poder do povo em se articular para influir em todas as esferas políticas, seja municipal, federal, estadual. Então, a gente já iniciar, é muito benéfico a gente ter o debate aqui na Câmara de Vereadores, e eu fico muito feliz que a gente está se atendo a problemas reais do trabalhador. Porque, infelizmente, o trabalhador acaba se acostumando e esquecendo do poder que tem, quando tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar 2 horas de ônibus e ir para o seu trabalho. Trabalhar das 7 até as 7 da noite, trabalhar direto, sem almoço, ou quando pode ter um horário de almoço. Às vezes, se acostuma em comer um sanduíche no lugar de almoçar. Se acostuma em ter a vida corrida e não ter tempo nem para pensar. Se acostuma muitas vezes a esquecer da sua vida pessoal, esquecer do tempo de ir na igreja, esquecer de ter o seu tempo de lazer e o tempo de conviver com a sociedade. E no médico, nem pensar. O adoecimento mental foi naturalizado pela essa forma de exploração que existe não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, eu fico muito feliz que a gente está aqui, invadindo a Câmara de Vereadores, invadindo o Congresso Nacional, invadindo a Assembleia Legislativa, justamente para falar da necessidade do trabalhador e da trabalhadora. Então, isso já é uma vitória do trabalhador, que muitas vezes não consegue enfrentar o espaço político, porque está todos os dias na labuta, construindo esse país. Porque quem constrói e que tem nas costas o país é o trabalhador e a trabalhadora. Eu fico muito feliz de estar aqui debatendo isso hoje, porque justamente a gente está falando sobre um projeto de PEC, mas antes disso, de um projeto chamado VAT, Vida Além do Trabalho, que foi encabeçada por um trabalhador, lá no Rio de Janeiro. Esse movimento Vida Além do Trabalho iniciou pelo Rick Azevedo, que, graças à sua mobilização política, conseguiu ser eleito vereador e na próxima legislatura já estará dentro do aspecto político. Porque ele era um trabalhador comum, que acordava e trabalhava de segunda a sábado, dos dias corridos, do dia a dia, de não ter tempo para respirar. Ele foi eleito com quase 30 mil votos, fazendo essa articulação política, indo para as ruas, mostrando para o trabalhador e trabalhadora do centro da cidade que existe vida além do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, mas ele precisa viver, além de sobreviver, para receber o seu salário mínimo, que quase não paga conta alguma para trabalhar o tempo inteiro. Agora essa luta ganhou uma escala maior, com um projeto de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton, que altera o artigo 7º do inciso 8º, do inciso 13 da Constituição Federal, que atualmente estabelece a carga horária, a famosa do limite 8 horas diária, 44 horas semanais, a famosa escala 6x1. A proposição é a redução desse limite.
O texto apresenta uma proposta de 36 horas semanais. Obviamente que a discussão sobre o limite da jornada pode e deve ser feita. O que o vereador Dr. Kleber trouxe aqui no plenário é muito verdade. Inicialmente, a gente pede 100 para chegar a 50. Não dá para a gente chegar numa negociação já pedindo o mínimo, porque a gente sabe que esse limite vai ser, numa quebra de braço entre empresários e trabalhadores, vai ser perdido para os trabalhadores. Mas com a movimentação que acontece no dia de hoje, a gente está vendo diferente. Para colocar em termos claros, hoje o trabalhador regular faz sua jornada de segunda a sexta, o dia todo, e sábado meio período, o que se torna cada vez mais desumano, acumula doenças mentais e reduz comprovadamente a produtividade dos trabalhadores. E essa medida é importante para o país. E eu gostaria muito que a gente falasse de um projeto encabeçado pelo governo Lula. Mas a gente não fala por um projeto encabeçado pelo governo Lula. A gente fala um projeto encabeçado pelo Rick Azevedo e a Érica Hilton, que são ambos do PSOL. Gostaria muito que fosse encabeçado pelo presidente Lula, porque eu acredito que ele defende os trabalhadores. Tá aí, portanto, Derek, essas falas dos vereadores Francisco Salles e Teca Nelma que a gente trouxe aqui, repercutindo um pouco no Jornal do Acta. Amanhã a gente volta com mais bastidores da política aqui dentro da nossa programação do Acta. Fique atento, ligado, diariamente tem um blog com a palavra dentro do portal acta.com, sempre antenado nos bastidores da política alagoana. Forte abraço a todos e uma ótima terça-feira. E a gente segue mexendo no baú para relembrar alguns momentos muito bacanas desses 5 anos do Acta, sua plataforma favorita, tenho certeza. Olha só o que a gente separou para você hoje. Esse meu cara Fernando Costa, o êxtase da galera. Olha aí, maravilha. Maravilha, maravilha. Que beleza. Boa noite, Tonasso. Boa noite a todos que fazem parte desse esquadrão monumental da 89,3. A você, internauta, telespectador, ouvinte que já nos acompanhando pela Dora FM 89,3. Muito feliz, em êxtase com o futebol lagoano. Viver um final de semana esplendoroso com o CSA já classificado, CRB agora conseguindo a classificação. Além disso, uma semana produtiva, tem jogo quarta, vem clássicos aí nas semifinais, enfim, muito otimista e perseverante com a evolução do futebol lagoano. Que beleza, maravilha, maravilha. E falar em clássico, né, temos aqui o clássico, um tá olhando pro outro, meu amigo. Vai ser até estratégico isso hoje, né? Clássico que vai definir um dos finalistas para o Campeonato Alagoano 2022. À minha esquerda, Luciano Costa. Boa noite, Luciano. Luciano Costa. Um abraço, Tonasso, para você. Boa noite, sim, a todos que estão aqui na bancada do programa Jogo Tático. Walter do Vale, Carlos Potência Melo, Fernando Costa, nossa equipe também de retaguarda, dando um show de cobertura esportiva. Hoje a gente estreando também no portal Acta. Fenômeno de audiência também a todos que estão curtindo a gente através da 89.3 FM. Que expectativa, Tonasso, tá chegando, né, o momento, semifinal do Campeonato Alagoano. É claro que antes tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, mas não se fala em outro assunto em todo o estado de Alagoas, a não ser essa semifinal entre CRB e CSA. Torcedor do CRB tá confiante. E o discurso é o seguinte: deixou chegar, meu amigo, ninguém segura o galo. E do outro lado, né, Tony? A gente sabe quem treme e quem não treme no momento como esse. Vamos repercutir muito essa situação dos clássicos das semifinais CSA e CRB. Primeiro um CRB e CSA, depois um CSA e CRB para definir um finalista. A outra semifinal é Murici e Asa, depois Asa e Murici. E o outro lado, o lado azul. As polêmicas já começaram, as provocações. E ele tá aqui do meu lado. Ele é que nem mineiro, hein? Ele come sempre pelas beiradas. Boa noite, Carlos Potência Melo. Fala, Potência. Eita, Tonasso, eu falo sim. Boa noite ao Fernando, boa noite ao Luciano, Coronel do Vala, você, Tony, aí comandando realmente o programa, show de bola. E eu quero dizer só, dar um recadozinho aí para os torcedores do Centro Esportivo Alagoano, que eu estive hoje foi à tarde, às 14 horas, saí aproximadamente às 16, lá no Nelson Peixoto Feijó. Eu nunca vi um lugar tão tranquilo. Se pegar realmente os jogadores com aquela tranquilidade, tirar o sangue, fazer psicotrópico,
vai curar toda a casa tamarineira em Recife, o Portugal Ramalho, que a tranquilidade reinou. E quando a tranquilidade está no lugar, meu amigo, ninguém suporta não. É o CSA botando pra lenhar. Tranquilidade total, nunca vi. Daqui a pouquinho tem um jogador falando, inclusive, do momento, a tranquilidade que vive lá o Azulão do Mutange. Tá certo, Potência, saber aquela história, né? Futebol é pilhado, futebol é pilha. Não pode estar tão tranquilo assim não, hein? Agora é dentro de campo, né, Potência? É dentro de campo, exatamente. Portal Acta hoje, estamos pelo Portal Acta, abraçando, agradecendo sempre por essa acolhida maravilhosa, essa parceria linda, nossa Adelaide Nogueira, o Derek Gustavo, a Liri Daneres, tá certo? Toda a rapaziada aqui do Acta, tá bom? O Diogo Martins, ele tá na mesa computadorizada hoje aqui do Esquadrão 89, e o pessoal lá da Adora FM 89,3, o Eric, o Diogo, o Elias, toda a rapaziada de Ivan Caetano, toda a parte. E tem o Lucas Gouveia, que é o grande coordenador lá do Esquadrão, aliás, das rádios, do grupo que mantém lá a nossa 89,3, qual faz parte. O Jornal do Acta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau.